Boa noite, graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Queria já retomar aí o nosso assunto, né, que a gente começou na primeira aula. Na primeira aula a gente viu uma estrutura literária de Romanos, como ela se desenvolve, como ela se constrói no imaginário do leitor, né? E hoje talvez seja um ponto mais sensível que a gente vai tocar, que é como, ou a partir de qual perspectiva você deve ler Romanos. Que a igreja tem discutido isso já há algum tempo. Quando eu falo a igreja, a teologia cristã tem discutido isso há algum tempo. E é um tema sensível porque é um tema muito caro, muito precioso à nossa identidade cristã, né? O livro de Romanos, a carta aos Romanos, ela está no centro da experiência protestante. A gente viu isso na semana passada, né? Desde a experiência pessoal de Lutero com a carta, mas todo o imaginário do que a gente conhece como tradição reformada, a tradição reformada, ela se utiliza muito da carta aos Romanos para justificar a sua teologia. E tocar nisso é, portanto, tocar em algo muito sensível, porque você incorre no risco de tocar nisso e falar assim, você está desafiando toda a tradição reformada, né, com determinado toque, ou você, com medo, você pode ser julgado da seguinte forma, com medo de desafiar a tradição reformada, não lê como se deve a carta aos Romanos. Então, fazer essa crítica a uma perspectiva, é fazer uma crítica, mas com muito respeito e com muito temor, dizendo que qualquer crítica que aqui farei, a partir de qualquer perspectiva que seja, está sendo feita dentro do meio chamado reformado protestante. O que eu quero dizer com isso? Nenhum dos teólogos que eu vou utilizar como referência são teólogos extramuros, que estão fazendo essa perspectiva, que estão fazendo essa crítica assim, eles reformados. São teólogos intramuros, ou seja, teólogos que, a partir de uma leitura dentro do protestantismo, notaram a necessidade de fazer uma nova leitura. Acho que isso é um ponto crucial aqui, para não parecer que a gente está falando, estamos criticando eles. Não, nós estamos nos criticando a forma que temos feito essa leitura com o passar do tempo. Um segundo asterisco que eu queria colocar aqui é que para muitos o que eu vou falar pode parecer uma questão muito pequena, tipo assim, não, mas isso não muda nada na leitura. E muda muito. Talvez a questão pequena que eu estou mudando para você, quando aplicada ao texto, muda muita coisa nos resultados que nós vamos chegar do texto. Então, qual que é a minha proposta? Eu vou fazer essa construção de perspectivas possíveis, vou falar qual que eu vou adotar e o porquê que eu vou adotar, e aí nas duas próximas aulas que nos restam, a gente infelizmente não tem tempo suficiente para fazer a análise do texto todo de Romanos, que são 16 capítulos, é um texto longo. Mas eu vou adotar o que eu vou chamar aqui de texto central de Romanos, para a gente fazer uma análise de texto nas duas próximas aulas. Tá certo? Então o debate sobre a carta aos Romanos, dentro já do meio protestante, a primeira visão, portanto, é a visão luterana, a visão
de Lutero e a visão que a partir de Lutero se desenvolveu, porque não é só Lutero que está na visão luterana, tudo que a partir dele se desenvolveu na leitura da carta aos Romanos e na leitura paulina como um todo, tá? Então vamos lá. Primeiro, na visão luterana, Paulo trata a respeito de como o homem pode entrar em um correto relacionamento com Deus. Então, você vê Lutero, na sua experiência pessoal, buscando redenção na perspectiva divina. Lutero se vê muito culpado. Se você vai na história, Lutero se vê como um pecador imperdoável e ele se angustia em constante culpa. E é na leitura da carta aos Romanos que Lutero descobre a graça de Deus, ou entende, ou compreende a graça de Deus. E quando compreende a graça de Deus, ele vê que o que dependia para o correto relacionamento com Deus não era a vontade humana, mas sim a ação divina. Lutero então percebe que é a graça de Deus que o mantém em relação com Deus e que mantém ele na perspectiva do relacionamento com Deus. Então ele vai construir toda a sua leitura da carta aos Romanos a partir dessa experiência pessoal dele. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, justiça de Deus refere-se à justiça dada por Deus mediante a fé. Bom, como Lutero se percebe, obviamente, como um pecador imperdoável, ele já entende que ele não pode justificar a si mesmo. Então, o que ele percebe quando lê o Romanos nessa perspectiva? Ele percebe que essa justiça que ele busca só pode ser oferecida pelo próprio Deus. E ele vai dar o nome a essa ação de Deus, de justiça de Deus, que só pode ser alcançada pelo homem por meio da fé. Bom, isso para nós parece óbvio, mas pense o contexto em que Lutero está inserido quando ele pensa isso. Quando ele está pensando isso, ele está inserido no contexto católico medieval. E no contexto católico medieval, o que se pregava com certa veemência? Que para você alcançar a justiça de Deus, era necessário que você buscasse, através de boas obras e obras de caridade, o perdão de Deus, a saber, o pagamento de indulgências, né? O pagamento de dinheiro mesmo em relação à igreja para alcançar o perdão divino, certo? E o pagamento de obras de sacrifício para buscar a aceitação divina. Então, pagamentos de penitência, né, que até o catolicismo, mesmo depois disso, continuou fazendo. Então você tinha pagamentos de promessa, né, de andar de joelho de tal a tal lugar, ou qualquer coisa do tipo. Essa ideia que o perdão divino era alcançado a partir de algum tipo de sacrifício humano e a partir de algum pagamento humano. Como Lutero se via como um pecador imperdoável, o que ele pensava? Não tem nada que eu pudesse fazer, ou pagar, ou dinheiro nenhum que conseguisse pagar o que eu sou enquanto pecador. Então ele se via imperdoável. Quando ele percebe a justiça de Deus, como justiça gratuita de Deus, ele vai ler a carta nessa perspectiva. E ao ler a carta nessa perspectiva, o que isso vai causar na prática ministerial de Lutero? Um questionamento de como a igreja está portando e está pregando o perdão dos pecados em seu tempo. Beleza? Então ele constrói essa ideia de justiça de Deus mediante a fé e não mediante as obras de caridade
que ele está, ou não só de caridade, mas as obras que a igreja pregasse, que ele estava vendo serem praticadas em seu contexto católico romano medieval. Tranquilo? Terceiro, as obras religiosas não são capazes de trazer a aceitação divina. Então, isso que eu acabei de explicar. O meu ideal religioso, de acordo com o que Lutero percebe na carta aos Romanos, não é capaz de gerar em mim um ser aceito por Deus. Não é através do meu ideal religioso que eu conquisto a graça divina, porque ela é graça. E se é graça, eu não posso conquistar. Eu não posso pagar por ela. Ela é dada. E se é dada, eu tenho que me perguntar por que é dada. E aí Lutero vai se perguntar e vai chegar à conclusão que é porque eu não consigo pagar. Eu não tenho potencial possível para pagar aquilo que Deus me oferece. E esse aquilo que Deus me oferece, em termos últimos, é o que vai ser construído como o conceito de salvação. Eu não consigo me salvar. E eu não consigo pagar pela minha salvação. Então, ele começa a ler a carta aos Romanos como um tratado soteriológico. O que quer dizer isso? Um tratado sobre a doutrina da salvação, mas uma doutrina da salvação, primeiro, oferecido por meio de graça, mediante a fé, por justificação, ou seja, Deus nos declara justo diante dele, por meio do sacrifício de Jesus, ok? Isso tudo ele está lendo ali no capítulo 4 aos Romanos, o capítulo 3, ele chegando a essa conclusão e dizendo, ninguém pode ser aceito por Deus por meio de obras. Lembre-se que esse debate não era um debate novo na história da igreja. Esse debate já havia acontecido de forma famosa lá nos pais da igreja, principalmente com Agostinho. Agostinho tem um debate com Pelágio sobre isso. Pelágio, o que foi acusado de heresia pelagianista, pregava que o homem era salvo por meio de suas obras. O homem deveria ter obras de salvação para ser salvo. Agostinho combate Pelágio, fala que a salvação é por meio da graça. Então isso não é um debate da reforma, é um debate que já havia acontecido. Só que a igreja, nos meios de rebolar por meio disso e tal, ela constrói uma ideia de graça, que a salvação é de graça, porém, ela continua na prática se utilizando das obras para gerar culpa nos seus fiéis, e através dessa culpa, e através da ganância também, porque os fiéis acabavam comprando o seu lugar no céu, nas indulgências, né? Eles iam lá e compravam um pedacinho de terreno, por meio dessa ganância e por meio do medo, o medo do inferno, o medo do purgatório, esses três elementos, ela utilizava-se desses três elementos para poder fazer um controle um controle doutrinal desses fiéis, usando justamente do que Pelágio havia já sido acusado de heresia. Lutero então vai recuperar esse debate, vai trazer novamente esse debate à tona, só que num tempo onde o mundo está em plena mudança, a modernidade está chegando, não só com a reforma. O renascentismo já havia acontecido, o iluminismo está às portas, então o ser humano está pondo a razão agora para jogo. Até então a razão não era utilizada no jogo de construção de conhecimento. E Lutero está se aproveitando desse momento do mundo para trazer esse debate à tona. Tá certo? Sendo assim, para Lutero, qual é o tema central da carta aos Romanos? Para Lutero, o tema central da carta aos Romanos é a justificação pela fé. Ele vai dizer que, se, por um lado, os católicos de seu tempo acreditavam que a salvação vinha por meio de obras, e na verdade
Deus nos ensinava que a salvação era por meio da graça, ele vai fazer um paralelo entre os católicos de seu tempo e os judeus, lá do tempo de Paulo, acusando que esses judeus do tempo de Paulo também acreditavam na salvação por obras e que a carta aos Romanos está fazendo um contraponto a esse judaísmo de salvação por obras. Essa é a construção que ele vai fazer. Ele vai traçar um paralelo do seu tempo com o tempo da carta aos Romanos. Ok? Essa é a leitura luterana. Tranquilo? Bom, da leitura luterana, não só da carta aos Romanos, mas da teologia como um todo, vai nascer o que a gente conhece como tradição reformada. Porque tradição reformada não é toda a reforma protestante. É uma linha teológica da reforma protestante, bem conhecida, mais clássica de todas, né? Que foi adotada, que foi precursada por João Calvino e que dele nasce toda uma tradição. Por isso que Calvino é dado como um dos reformadores. Calvino, ele vem bem depois de Lutero, né? Lutero está em 1517, Calvino começa o seu trabalho em 1541, mais ou menos. Então é bem 1530 ele já tem alguma coisa escrita, mas como reformador, lá em 1541. Então é bem depois. Calvino tinha 4 anos quando Lutero eclodiu a reforma, se eu não me engano. Nesse período, Calvino vai reler a obra de Lutero, vai reler tudo que está sendo gerado a partir da reforma e vai gerar o que a gente conhece como tradição reformada, em que Calvino é o principal autor, mas a partir dele, diversos autores vão trabalhar em toda a história da igreja protestante clássica moderna, né? Passando por Simonton na Escócia, passando por Jonathan Edwards nos Estados Unidos, né? Passando por uma tradição reformada sem número e chegando à modernidade e até hoje. Muita gente é adepto da tradição reformada. E essa tradição reformada foi que ofereceu a leitura aos Romanos mais aprofundada desde então e mais repassada na igreja desde então. Obviamente que quando você fala das igrejas calvinistas, elas têm uma leitura da carta aos Romanos diferente de quando você fala das igrejas que adotam a posição arminiana soterológica. Não é que eles desconsideram a carta aos Romanos, mas eles fazem uma outra leitura. Por exemplo, John Wesley. John Wesley, talvez o arminiano mais famoso, até mais famoso que o próprio Armínio, né? John Wesley acabou se tornando. Nas suas defesas, ele utiliza-se da carta de Romanos. Porém, a leitura mais aprofundada é a leitura calvinista, sem dúvida, entre as duas, certo? Mas ambos, tanto a leitura calvinista quanto a leitura arminiana, estão debatendo dentro da perspectiva da tradição reformada da carta. E o que essa tradição reformada da carta acredita sobre a leitura de Romanos? Aí nós vamos ver. Primeiro, ela vai acreditar que a justificação pela fé que Lutero havia falado anteriormente, ela é uma questão individual e não uma questão coletiva. Eles vão dizer que o que Paulo está tentando fazer na carta aos Romanos, nesse debate do judaísmo legalista versus os gentios, ele está tentando dizer que diante de Deus, o ser humano se apresenta individualmente e não enquanto povo. E que essa justificação deve ser aceita e deve ser compreendida de forma individual. Ok? Então eles vão aqui começa a entrar também muito influenciado pelo pensamento moderno, porque qual que é na filosofia moderna, qual que é um dos grandes conceitos que mudam? O conceito de indivíduo. Não existia até então um conceito de indivíduo tão estruturado antes da modernidade. A modernidade é que cunha
o conceito de indivíduo, o conceito de direitos individuais, né? Então, na teologia, acaba que também isso respinga. E a salvação agora passa a ser vista, por essa tradição, como algo individual, primeiramente. E que a justificação pela fé, ela é uma justificação, essa justificação é uma questão individual. Tá? Refere-se como o homem pode se relacionar com Deus. Segundo ponto, Romanos diz respeito à justificação pela fé contra a justificação pelas obras, ensinadas pelos judeus. Então, na perspectiva reformada, quando você pega um comentário reformado para ler de Romanos, ou quando você estuda uma teologia sistemática, principalmente soteriológica, falando de salvação reformada, o que eles vão utilizar para fazer essa leitura e essa defesa de toda a soteriologia reformada? Eles vão utilizar que Paulo, quando faz a construção em Romanos, a intenção de Paulo é combater a justificação pelas obras que os judeus praticavam naquele tempo. É assim que se constrói o pensamento. Então, quando você está falando de justificação pela fé em Romanos, necessariamente você estaria contrapondo a ideia de justificação pelas obras que os judeus praticavam naquele tempo. Deu para entender? Qual que é a perspectiva reformada? Então, antes de debater calvinismo no sentido, quem a escolhe, sou eu ou Deus, você tem que entender como que eles leem a carta para chegar lá. E eles leem que essa carta tem como objetivo de Paulo construir uma ideia de salvação através da justificação pela fé, como contraponto à justificação pelas obras dos judeus. Beleza? Qual que é o debate atual, portanto? A primeira coisa que a gente vai ter que se perguntar é: será que Romanos de fato enfatiza a salvação individual? Ou foi o contexto em que esses teólogos começaram a estudar a carta aos Romanos que influenciou essa visão? O contexto da noção de indivíduo que influenciou eles criarem a ideia interpretativa de que a salvação é de fato uma questão individual. Esse é um ponto, certo? Segundo ponto, Romanos é de fato sobre como o indivíduo pode entrar em um correto relacionamento com Deus? Em outras palavras, o objetivo de Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, era ensinar como que nós somos salvos. O objetivo de Paulo, de fato, era ensinar qual é a teologia correta, doutrinariamente falando, da salvação? É outra pergunta. E o debate vai se dar por causa disso. Daí, vai vir, a partir desse debate, o que, antes de ler lá, o que ficou conhecido como a nova perspectiva de Paulo, ou as novas perspectivas de Paulo. Tem gente que utiliza no singular, tem gente que utiliza no plural, tá? Importante, quando a gente fala de nova, não é porque é algo que surgiu, tipo assim, agora está querendo combater a história da igreja, né? Porque aí fica muito parecendo uma receita de heresia, né? Tipo assim, algo que surge agora para combater a história da igreja. Não é isso. É nova no sentido de que descobriu-se novos elementos em determinado ponto do estudo e que fez a perspectiva reformada se renovar. Então, uma nova perspectiva dentro da tradição reformada para ler Paulo. É nesse sentido, tá? E quais são os elementos que vão trazer essa perspectiva à tona? Principalmente os elementos de descoberta de documentos e de achados arqueológicos sobre o que a gente conhece de judaísmo do segundo tempo. O que é judaísmo do segundo tempo? Vamos pegar pelo óbvio do que eu estou falando, né?
Qual que é o primeiro templo? Templo, eu falei, não sei se eu ouvi. O templo de Salomão, correto? Esse templo, ele vai cair, não vai? Em que tempo? Quando a Babilônia invade Jerusalém e derruba o templo, desola o templo, esse templo acaba. E nesse período Israel vira cativo na Babilônia. Fica 70 anos em cativeiro. Depois, quando o governo persa domina o mundo, libera Israel para voltar, de acordo com o livro de Esté e tal. E Israel volta a Jerusalém, certo? E aí o que vai ocorrer em Israel? Uma reorganização da religião. Essa reorganização é Zorobabel à frente da construção do novo templo. Um templo menor, né? Menos suntuoso que o templo de Salomão, mas o templo aonde Jesus vai pisar lá no Novo Testamento, certo? Que de acordo com a profecia de Ageu, a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, está se referindo a esse templo, beleza? Bom, durante esse período, esse templo ele demora para ser construído, um templo. E durante esse período, está se reorganizando a religião judaica. Além do templo que está sendo reconstruído, o que está acontecendo? Esdras lidera uma reorganização da leitura da Escritura. Lembra disso? Ele lê primeiramente o livro da lei em praça pública, o pessoal chora, lembra disso? E quando Esdras faz essa reorganização, o que vai acontecer? Uma nova compilação de todos os escritos que haviam se perdido por conta do cativeiro babilônico, de tudo que havia se perdido historicamente na tradição oral de Israel. Eles vão começar a recuperar. Então Esdras vai juntar os escribas e os rabinos de seu tempo para poder fazer essa nova compilação e não só recuperar esses documentos que eram as escrituras sagradas, mas também refazer os comentários desses documentos, reorganizar as doutrinas judaicas em torno desses documentos, que a gente chama em teologia do Talmud hebraico. O que é o Talmud hebraico? Eram os comentários dos rabinos acerca da Torá, acerca da lei de Moisés e acerca dos escritos proféticos. Como deve ser compreendido isso naquele judaísmo? Então o judaísmo está se organizando. Esse judaísmo que se reorganiza durante esse período de retorno é conhecido como judaísmo do segundo templo. E esse judaísmo é o judaísmo que vai ecoar no Novo Testamento. Beleza? Bom, no judaísmo do segundo templo, quando você busca informação de comentários, e esses documentos é que vão fornecer essa visão para nós, os estudiosos do judaísmo do segundo templo vão descobrir o seguinte: olha, essa ideia que a tradição reformada construiu no Novo Testamento, principalmente na leitura de Paulo, de que os judeus acreditavam na salvação por obras, ela é falaciosa. Isso não é verdade. E eles vão partir desse ponto para oferecer uma nova possibilidade de interpretar Paulo não a partir dessa chave. Deu para entender? Ok? O primeiro nome de destaque que vai fazer esse estudo é esse aí, Krister Stendhal. Ele propõe que a leitura individualista de Lutero foi influenciada pelo momento que ele vivia. O que ele está falando? A conclusão que Lutero chega de que a justificação pela fé era algo individual e que estava se contrapondo a uma salvação por obras, não é uma conclusão que Lutero chega a partir da leitura do texto e da exegese do texto em seu próprio tempo. É uma conclusão que Lutero chega por causa do que ele estava vivendo no tempo dele, e ele percebe que é possível você fazer uma crítica ao catolicismo romano, pelagiano, naquele tempo, usando a carta aos Romanos para isso. Então, ele faz essa leitura crítica, não a partir da exegese, mas a partir do seu contexto enquanto leitor.
Ele queria dar uma resposta bíblica, combatendo uma heresia que já havia sido combatida anteriormente, por Agostinho, né? Mas agora fazendo uma leitura em um paralelo. Mas ele não chega à conclusão que os judeus acreditavam na salvação por obras a partir de uma leitura do texto. Ele chega a essa conclusão a partir da leitura do seu tempo. Ele chega a essa conclusão olhando para os católicos e falando: olha, os católicos acreditam numa salvação por obra, aqui no tempo de Lutero. Ora, e se eu lesse essa carta, lógico, né, não nesse tipo de discurso, mas e se eu ler essa carta dizendo que os judeus também acreditavam nisso, eu consigo combater essa leitura aqui. Deu para entender? Segundo ponto. Romanos, na verdade, diz respeito a como os gentios podem participar do povo de Deus sem desmerecer o povo judeu. O que o Stendhal está querendo defender então? Ele está dizendo que o objetivo de Romanos, de Paulo em Romanos, não é dizer que os judeus estavam sendo condenados por uma justificação por obras. Ele está querendo dizer com Romanos que os gentios são aceitos no povo de Deus por meio de graça, e não por meio de obras, como alguns judeus poderiam estar questionando os gentios de fazê-lo. Tem a ver com a aceitação dos gentios, sem desmerecer o povo judeu, que era o povo dado como povo escolhido por Deus. Ok? Terceiro, a verdadeira questão é: se os judeus são o povo original de Deus, por que o evangelho tem alcançado mais gentio que judeus? Então, o que Paulo quer responder, lembra que eu expliquei isso na aula passada? Que os judeus, eles saem de Roma, expulsos pelo imperador Cláudio, porque negavam a submissão de divindade a César. Eles negam e são expulsos, e depois eles retornam. Quando eles retornam, as igrejas estão em maioria gentílica, certo? Todo mundo gentio. E a igreja continua crescendo, e os gentios têm mais aceitação do evangelho do que os judeus. O que o Stendhal está falando? O que Paulo está querendo responder é: por que o evangelho tem mais dificuldade em ser disseminado e pregado no meio dos judeus do que de ser aceito e disseminado no meio dos gentios? Qual que é o ponto em que os judeus têm resistência com essa ideia de evangelho? Para isso, o que Paulo vai ter que fazer? Explicar o evangelho. Por isso que Paulo vai explicar o evangelho desde o início, para poder chegar a uma conclusão. Qual a conclusão que Paulo quer chegar? Que os judeus têm uma dificuldade de aceitação do evangelho, porque na mentalidade deles, toda a doutrina de salvação está montada ainda a partir do judaísmo, e não a partir do evangelho de Jesus. Mas não porque eles criam na salvação por obras. Ok? Começa daí. Se lá na tradição reformada nós temos a ideia de justificação pela fé como o centro da carta, ou como o tema central da carta aos Romanos, para a tradição reformada, qual que é o texto central da carta aos Romanos? Romanos de 1 a 4, que é o que trata os homens como todos como pecadores, e o capítulo 4 como a justificação vinda de Deus, certo? O Stendhal vai dizer que não, que o tema central da carta aos Romanos não é Romanos 1 a 4. Romanos 1 a 4, que fala de justificação de fato, serve para Paulo traçar quais são os pressupostos que os judeus e gentios devem ter para poder fazer a análise do tema central. E o tema central está expresso em quais capítulos para Stendhal? Capítulos de 9 a 11. É aqui que você tem o tema central da carta aos Romanos,
que é a unificação de judeus e gentios como um único povo de Deus. Ok? Romanos é sobre a história da salvação e não sobre a doutrina da salvação do povo de Deus. O que Paulo quer não é ensinar como nós somos salvos ou entender sistematicamente a doutrina da salvação. Ele até faz isso em determinado ponto, mas essa não é a intenção. A intenção de Paulo é contar a história da salvação dos judeus e contar a história da salvação dos gentios e mostrar como essas histórias se encontram em uma única história de salvação. Perfeito? Tranquilo? Bom, mas Stendhal, ele é o primeiro que a gente vê falando sobre isso, mas ele não é o principal, ou nenhum dos principais teólogos que vão trabalhar essa perspectiva. Ele oferece um início. Quem vai ser o primeiro grande expoente dessa nova perspectiva de Paulo é esse cara aí, chamado E.P. Sanders. Sanders, na verdade, ele não começa a sua carreira teológica e biblista como um teólogo paulino. Sanders é um estudioso do judaísmo do Segundo Templo. Lembra que a gente conversou disso aí? Então, ele é um estudioso do judaísmo do Segundo Templo. E quando ele estuda o judaísmo do Segundo Templo, os documentos do judaísmo do Segundo Templo, as propostas teológicas do judaísmo do Segundo Templo, ele percebe que toda a leitura do Novo Testamento oferecida até aquele momento pela tradição reformada era, de certa forma, contaminada por uma visão parcial, obviamente, não era toda de jogar fora, mas parcial, de que os judeus acreditavam numa salvação por obras e que não era fato que os judeus acreditavam nisso. Então, quando você fosse ler o Novo Testamento, seja os evangelhos, seja as cartas, seja o Apocalipse, você não podia partir do pressuposto que os judeus acreditavam nisso. Você tinha que ver um outro pressuposto. E aí, E.P. Sanders vai se dedicar à literatura paulina para ver qual a crítica de fato que o Novo Testamento faz ao judaísmo. Se não é a salvação por obras, o que é que tanto o Novo Testamento critica no judaísmo, e que a gente vê Jesus contrapondo, e que a gente vê Paulo contrapondo, e que a gente vê tanta gente contrapondo? Ele vai se dedicar a fazer esse estudo, beleza? Vamos lá. Primeiro, Paulo em Romanos não contrasta com a justificação por obras ensinada pelos judeus, pois os judeus não ensinavam a justificação por obras. E.P. Sanders vai então, através desse estudo do judaísmo do Segundo Templo, resgatar algo que, se a gente lesse até o próprio Antigo Testamento com mais cuidado, você chegaria à mesma conclusão. Os judeus nunca acreditaram que eles são o povo de Deus por mérito. Os judeus sempre acreditaram que eles são o povo o quê? Eleitos de Deus. Não é assim que eles mesmos se apresentam? De que forma? Que gratuitamente Deus escolheu o povo judeu para se revelar no Antigo Testamento. Essa ideia de eleição gratuita já está sendo construída no Antigo Testamento há muito tempo. Eles nunca acreditaram que era por meio das obras, ou do cumprimento das obras da lei de Moisés, que eles se tornavam escolhidos de Deus. Eles já se viam como escolhidos. Se eles não acreditam nisso, como que a gente vai falar no Novo Testamento, e fazer uma leitura no Novo Testamento, que os judeus constroem a ideia deles da relação com a lei, principalmente a lei de Moisés, da relação com a lei como uma relação de salvação? Isso não é verdade, os judeus não acreditavam nisso. Então você não pode ler a carta aos Romanos nessa ótica, de acordo com o que o Sanders está oferecendo. Tá certo? Segundo, os judeus não praticavam boas obras para serem salvos, mas para permanecerem na aliança com Deus. Opa, então mudou. O que o Sanders vai falar? Que na verdade,
o que a gente lê como os judeus estão defendendo as obras da lei para falar, você é salvo pela prática da lei, não é verdade. O que eles estão dizendo? Que para se manter em aliança com Deus, é necessário o cumprimento das obras da lei. Se você quiser permanecer, essa aliança é de forma gratuita, você nasce nela, o judeu nasce nela, nasceu nela e se encontra nela. Como que eu permaneço em relacionamento com Deus, em aliança com Deus? Aí sim o judeu acreditava na relação de boas obras. Você tinha que cumprir as boas obras da lei para se manter em relacionamento e para não perder o seu relacionamento de aliança com Deus. Isso o judeu acreditava. Tá certo? Então, o que o I.P. Sanders vai oferecer de leitura é que, na verdade, Paulo não está combatendo a justificação pelas obras, porque os judeus não acreditavam nisso. Ele já parte desse pressuposto. O que Paulo está combatendo é um que ele chamou aqui de nomismo pactual. O que é isso? Nomismo pactual. A lei era um meio de permanecer em pacto com Deus. O que Paulo está combatendo? A ideia de que era o cumprimento das obras da lei que mantinham a aliança de um povo de Deus com o seu Deus. Ora, se é o cumprimento da lei que mantém o povo em aliança com Deus, o que os judeus vão fazer com os gentios quando os gentios se convertem? Eles duvidam da conversão dos gentios? Não, de forma nenhuma, é graça de Deus, eles entendem isso. Só que, se o gentio se converteu, e eu ainda mantenho esse nomismo pactual vivo, e eu sou judeu, o que eu vou falar para esse gentio? Olha, agora para você permanecer em aliança com Deus e em relacionamento com Deus, você deve praticar as obras da lei. Por exemplo, você deve circuncidar-se. Você tem que praticar a circuncisão. Por exemplo, você tem que se abster de carne sacrificada a ídolos, a carne de porco que você está comendo lá no seu almoço. Porque se você continuar praticando essas obras, que são obras contra a lei de Moisés, você vai decair da aliança com Deus. Entende qual que era a razão por trás da briga entre judeus e gentios? E o que Paulo está querendo consertar com isso? Portanto, Paulo não está ali para falar de salvação. Paulo está ali para falar do relacionamento entre o povo de Deus em aliança com Deus. Como ele deve se dar. A correção que Paulo vai fazer do judaísmo não é uma correção, na visão de Sanders, não é uma correção da visão deles de salvação. A correção que Paulo vai fazer do judaísmo, dos judeus que se tornaram agora cristãos, é uma correção de permanência na aliança, ou do que a gente chama de santificação, o que a gente chama de regeneração, de como isso se dá, e que não é através das obras da lei que isso acontece. Muda completamente a leitura da carta. Deu para entender? Baseou-se em estudos do judaísmo do Segundo Templo para chegar a essa conclusão. Tá bom? E o terceiro nome, que talvez seja o principal nome em força, no sentido de que tem mais publicações sobre o assunto, que mais se tornou famoso, da nova perspectiva de Paulo, é James Dunn. Faleceu recentemente, inclusive, né? James Dunn. Então vamos ver como a nova perspectiva que tanto o Stendhal quanto o I.P. Sanders ofereceram, como Dunn vai falar que essa perspectiva lê textos como o de Romanos capítulo 3, verso 20. Então alguém pode ler para nós? Romanos 3, 20, por favor. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, como a gente vai fazer essa leitura se a gente não entende? Porque como é que a tradição reformada faria essa leitura? Os judeus,
eles entendiam que eram justificados pela obra da lei, e essa justificação tem a ver com salvação. Dentro dessa perspectiva, os judeus acreditavam que a justificação era para se manter na aliança, e não para serem salvos. Ele vai então falar que o argumento paulino é de que a lei não é mais o ponto focal do povo de Deus. O que ele está querendo dizer? Que o povo de Deus não é mais identificado pelas obras da lei, como os judeus entendiam e acreditavam. Então não fazia sentido cobrar dos gentios que eles cumprissem a lei de Moisés para serem identificados como povo de Deus. Essa é a correção que Paulo está propondo aos judeus. E não uma correção de exclusão da salvação por parte dos gentios. Ok? Dentro dessa leitura ele vai inclusive dizer, se somos salvos pela justificação pela fé, Paulo faz realmente essa defesa no capítulo 3 e capítulo 4, mas ele faz essa defesa querendo mostrar o quê? Se somos salvos, justificados pela fé, somos também mantidos na aliança com Deus, justificados pela fé. Não são as obras que nos mantêm na aliança com Deus. O que Paulo está combatendo, portanto, não é uma justiça de obras para a salvação. O que Paulo está combatendo, portanto, é uma justiça de obras para a manutenção da aliança com Deus. Beleza? Terceiro, o problema dos judeus não era a salvação por obras. A gente já viu isso. Mas a manutenção dos privilégios nacionais como meio de pertencer ao povo de Deus. Qual que era o grande fator que fazia com que os judeus estivessem excluindo os gentios dentro da igreja de Roma? O grande fator é, vocês não são judeus. E como vocês não são judeus, vocês não têm os privilégios que somente Deus deu aos judeus. Paulo vai falar, isso não é verdade. Porque os privilégios que Deus deu aos judeus, Deus deu a todo o seu povo, o povo salvo por ele. Se os judeus foram salvos, e ele está contando uma história da salvação, se os judeus foram salvos de uma forma, e os gentios foram salvos de outra, os dois foram salvos. Então os benefícios da salvação são os mesmos, tanto para gentios, quanto para judeus. Não existe nenhum benefício da salvação que seja exclusivo a judeus e nem exclusivo a gentios. Todos os benefícios da salvação incluem todo o povo de Deus. E não é por meio das obras que esses benefícios são garantidos. Deu para entender? Ok? O problema, portanto, não era soteriológico. O problema da igreja de Roma não era que os judeus duvidavam da salvação dos gentios. O problema era sociológico. O problema era que os judeus estavam excluindo os gentios da comunhão da igreja por conta deles não serem judeus. E deles se recusarem a se tornarem judeus para se tornarem cristãos. Do tipo, não quererem se circuncidar, não quererem parar de comer carne sacrificada a ídolos, não quererem fazer o casamento da forma judaica, entende? Essas práticas próprias do judaísmo e da lei de Moisés, eles não queriam isso. E Paulo vai falar, eles estão certos, eles não precisam disso para poder serem aceitos por Deus, para serem salvos por Deus e nem para terem os benefícios da salvação de Deus. Portanto, qual que é a intenção de Paulo com a carta aos Romanos? Unificar gentios e judeus sob uma única bandeira do povo de Deus. E que todo o povo de Deus tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, os mesmos riscos. A igreja é uma só. Não existe um povo judeu que tenha mais privilégio do que qualquer povo gentio. E nem vice-versa também. Certo? Bom, então qual que fica a diferença da perspectiva reformada clássica para a perspectiva
Ali eu escrevi errado, tá? Ali não é reformada não, ali é a nova perspectiva, a de cá. Ali é perspectiva reformada e nova perspectiva, tá? Qual que é a diferença entre as duas? A primeira, para a perspectiva reformada clássica, Romanos é sobre justificação pela fé contra justificação pelas obras. Se você estudar o judaísmo do Segundo Templo, não cabe essa noção. Para a nova perspectiva, Romanos é sobre a relação dos gentios no povo de Deus. Beleza? Segundo, para a perspectiva reformada clássica, a questão da salvação e da justificação pela fé é individual. Individualiza-se essa questão. Para a perspectiva, a nova perspectiva, ela é uma questão social. Ele está olhando aquilo socialmente falando e falando. Essa ideia de sociedade judaica como primazia sobre a sociedade gentílica não é verdade. A sociedade que a gente analisa agora, soteriologicamente falando, e teologicamente falando, eclesiologicamente falando, é a sociedade do povo de Deus. Não é mais uma questão étnica. Não é mais aonde você nasceu. Não é mais que ser descendente de que povo. Agora todos somos descendentes espirituais de Jesus. Ou de Deus em Jesus. Somos parte de um mesmo povo. Ok? Para a perspectiva reformada clássica, na carta aos Romanos, Paulo está combatendo o legalismo judaico. O que quer dizer isso? A ideia de que a salvação acontece pela lei. Mas o judaísmo não acreditava nisso. Para a nova perspectiva, o que Paulo está combatendo? O nomismo pactual, a ideia de que somos mantidos em aliança com Deus pelas obras da lei. Tá? E na perspectiva clássica, Romanos 1 a 4 é o centro da carta, enquanto na perspectiva, da nova perspectiva de Paulo, o centro da carta é 9 a 11. Beleza? Bom, como eu disse, pode parecer um detalhe bobo essa diferença de leitura da carta. Tipo assim, isso não muda muita coisa na hora de ler a carta aos Romanos. Se os dois admitem que existe a justificação pela fé, se os dois admitem que a salvação é por meio da graça, se as duas perspectivas afirmam isso, então no final a leitura vai ser a mesma coisa. Não necessariamente. Por quê? Porque uma coisa é construir essas mesmas ideias com uma intenção. Outra coisa é construir essas mesmas ideias com outra intenção. O que Paulo quer passar de mensagem ao retomar a ideia da justificação pela fé é central nisso. Fica à vontade. Essa nova perspectiva reformada existia isso há 20 anos atrás? Existia. Esses caras, pelo menos há 100 anos já têm ela. Pelo menos. De começo de estudo, né? Desde que o judaísmo do Segundo Templo começou a ser estudado, ela já começou a ser elaborada como sistema de informação. Agora, se você pegar ela do ponto de vista teológico, desde o Novo Testamento ela já vem sendo, principalmente na Igreja Oriental. A Igreja Oriental, que é a igreja que está mais aproximada do judaísmo do que nós, né? Do Oriente Médio para lá, ela sempre viu dessa forma. Porque ela nunca pregou a ideia do judaísmo como legalista para a salvação. Então, se você vai na igreja oriental, a igreja cristã oriental, né? Essa discussão, ela nem precisou nascer, porque eles nunca tiveram essa perspectiva reformada protestante que a gente teve. Tá? Como eu disse, ela é nova só para os protestantes. Ela sempre existiu. Ela sempre teve aí. O judaísmo do Segundo Templo sempre discutiu isso. E aí, o que eu estava querendo dizer bom, parece preciosismo, então. Tipo assim, é uma questão boba, eu vou continuar mantendo o jeito que eu leio Romanos da mesma forma,
e vão chegar nas mesmas conclusões, não necessariamente. Se você percebe que a intenção do autor é outra, que não aquela que a perspectiva reformada clássica ofereceu, talvez Paulo não esteja querendo ensinar como é que Deus salva o ser humano. Paulo talvez esteja querendo ensinar que nessa história Deus salvou a todos, talvez de formas diferentes, mas com um propósito único, que é unificar esse povo como povo de Deus. Vou então pintar aqui possíveis implicações dessa leitura que mudam, para aguçar sua curiosidade, e na semana que vem a gente fazer a análise dos textos de 9 a 11 como centro, porque eu vou adotar a nova perspectiva, que é a novidade aqui para nós, né? Perspectiva clássica, acredito que a maioria já teve algum tipo de contato, mas para aguçar essa curiosidade de você. Bom, se Paulo não está querendo falar sobre o legalismo judaico, mas está querendo falar sobre o nomismo pactual, ele vai fazer o quê? Igualar judeus e gentios como necessidade da graça divina, certo? E que ambos são salvos, assim como são salvos pela graça, também são mantidos pela graça. E que tanto benefícios quanto deveres de um são benefícios e deveres do outro, certo? Não é isso que a gente viu? Por exemplo, você vai ter que entender e chegar à conclusão que os judeus não estão mais numa posição de privilégio diante de Deus. Você vai ter que entender necessariamente que o judeu, assim como o gentio, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é o que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 9. Ele começa o 9 assim. Ele fala assim, inclusive, como judeu, né? Ele fala assim: eu choro, porque se eu pudesse dar minha salvação para vocês, judeus, ele já pressupõe que, tipo assim, existem judeus não salvos. E ele está falando assim: eu choro, porque se eu pudesse eu daria. Mas, não é assim. É necessário que vocês tomem certa postura. E começa a mostrar como os judeus não têm mais esse privilégio que eles achavam e gozavam ter. A ideia aqui não é ele falar quem está indo para o inferno e quem está indo para o céu. A ideia aqui é criar uma consciência nesse judaísmo de que eles têm os mesmos benefícios e os mesmos deveres de uma igreja gentílica. Porém, por outro lado, quando você chegar ao capítulo 11, ele vai explicar para os gentios que gentios compreendam os judeus, porque eles pensam assim por uma razão. E essa razão é que esse povo de fato foi escolhido por Deus há tempos atrás para a revelação e tem um relacionamento que foi construído historicamente diferente. Chega no mesmo lugar, mas foi construído historicamente diferente. E ele vai narrar essa história no capítulo 11. Deu para entender? Então, quando a gente fizer a leitura aqui do capítulo 9 e 11 nessa perspectiva, você vai ver que alguns conceitos mudam de acordo com a teologia clássica. Se para a teologia clássica Paulo está querendo dizer como a salvação acontece, para a nova perspectiva, os capítulos 9 a 11 está querendo dizer o que é a salvação que acontece e por que ela acontece. Não o como ela acontece. Beleza? Fala. Sim. Isso. Isso. Só que na perspectiva clássica reformada, esse método é totalmente divino, né? Que é Deus que faz tudo. O que ele causa, na verdade, é uma espécie de negligência, né? Tipo assim, eu cruzo meus braços, se Deus me escolheu para ser salvo, amém. Se não escolheu, o problema é meu.
Isso, perfeito. Exato. É isso aí. Exatamente. Exatamente. E é engraçado porque quando você faz a leitura pela nova perspectiva, a conclusão que você chega, final, é: o judeu precisa da graça de Deus, assim como o gentio. Então, isso cai por terra toda essa teologia meio sionista, né, que é a ideia de que Israel tem uma condição especial hoje diante de Deus, e que Israel, que o dispensacionalismo vai usar como relógio de Deus para o mundo. Essa teologia toda vai cair por terra com isso. Por quê? Porque o judeu é igual a gente, está precisando de ser salvo do mesmo jeito. A gente tem que orar por eles, assim como tem que orar por qualquer outro. A gente tem que, para todos. E tem que executar a justiça para todos, nas causas. Porque quando a causa é judaica, não importa se eles estão errados. Não, vamos defender os judeus. Não necessariamente, o judeu pode estar errado. O privilegiado, não é assim, né? Então, a conclusão que se chega com a leitura da nova perspectiva é essa. E isso faz parecer que os caras da nova perspectiva talvez estivessem desmerecendo os judeus. Por quê? Porque, então não tem essa crença que os judeus são especiais, beleza. Mas na verdade é o contrário. Eles estão, como é que chama isso? Valorizando os judeus, porque quem desmerece é quem fala que os judeus acreditavam em salvação por obras antigamente, o que é mentira, eles não acreditavam nisso. Eles nunca acreditaram nisso, eles acreditavam no nomismo, mas não acreditavam em salvação por obras. E Hebreus 11 está aí para mostrar isso para a gente, como é que os profetas e os heróis da fé foram salvos pela graça, mesmo antes do sacrifício de Cristo. Então, essa ideia, ela é uma ideia que valoriza muito mais a teologia judaica, se você for pegar a risca, do que a anterior. Só que a consequência dela é que essa supervalorização do judaísmo que existe, ela é dúbia dentro da teologia clássica. Então você, primeiro, desvaloriza o pensamento judaico para falar que agora ele está numa condição especial, isso não faz sentido. Certo? Isso é um ponto. O outro, aí eu estava dizendo que, então, enquanto a perspectiva reformada clássica usa capítulos 8, 9, 10 e 11 para dizer como nós somos salvos, a nova perspectiva vai trabalhar muito a ideia nesses mesmos capítulos de por que somos salvos e o que é salvação. O que a gente chama de salvação? Essa é uma questão. E salvação, nessa perspectiva, passa a ganhar uma outra conotação. Qual é a conotação? Se antes a gente entendia salvação como ser livre da condenação do inferno para ir para o céu, Paulo vai dizer nessa perspectiva, ele está dizendo a mesma coisa, mas na interpretação dessa perspectiva do que ele está dizendo em Romanos gente, primeiro, vocês não são salvos para ir para o céu. Essa não é a razão da salvação de vocês. A razão da salvação de vocês é serem feitos um humano segundo Jesus. Aí você pega, por exemplo, Romanos capítulo 8, o texto clássico dos defensores de eleição e predestinação como modelo de salvação, né? Que não é mentira, os judeus já acreditavam nisso. Eu não estou negando, eu creio na eleição e na predestinação, só estou dizendo que o propósito não é esse. E quando você faz a leitura do capítulo 8, versos 26 a 28, que é famoso, né? E aos que chamou, predestinou, e aos que predestinou, glorificou e tal, justificou, depois glorificou, Aí ele fala assim, para quê? Vamos ler esse texto rapidinho, só para aguçar a curiosidade? Romanos capítulo 8. Versos 26 a 28. Já estou terminando, tá? Quem pode ler para a gente? Quem achou para ler para a gente? Isso.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos Acho inexprimíveis. que eu falei errado. 8:26. Peraí, deixa eu ver o verso. É o 29, não? Predestinou? Ah, isso. Tá. Então pode ir daí até o Posso? 29, para a gente E entender aquele o que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Olha que interessante. Quando você muda a perspectiva e a chave, se ele não está querendo ensinar o como, mas ele está querendo ensinar o para quê, qual o para quê que o texto fala? Para se tornarem conforme a imagem do seu Filho. Qual que é o propósito da salvação? A gente se tornar a imagem de Jesus, um novo humano. Então, o propósito da salvação não é mudar destino final. Mudar destino final, de inferno para céu, de status de condenado para status de justificado, é consequência desse quesito que a gente chama salvação. O simples fato de mudar a intenção da carta muda o conceito do que é salvação. Ou pelo menos a intenção na carta. Restaurar a criação, redenção, sim. Então, a redenção de todas as coisas. E se tornar a imagem do seu Filho, que é. E aí, se você voltar na carta, vai fazer muito mais sentido. Quando Paulo, capítulos 4, principalmente capítulo 5, ele faz a comparação de humanidades. A humanidade segundo Adão e a humanidade segundo Jesus. Do que a gente está sendo salvo? De inferno? Não, a gente está sendo salvo da humanidade segundo Adão, que a gente é escravo. O inferno é uma consequência disso. Mas não é disso que a gente está sendo salvo. A gente está sendo salvo dessa humanidade. E o para que estamos sendo salvos? Para a humanidade segundo Cristo. E se somos salvos e somos humanos segundo Cristo, o que isso implica na prática? Que todos somos uma mesma humanidade. Não somos mais judeus e não somos mais gentios. Lembra do início do texto, do texto de Romanos, como que ele inicia? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Se você analisar isso em conjunto com a carta aos Gálatas, que também tem o mesmo propósito, o que vai falar em Gálatas? Porque diante de Deus já não existe mais judeu, grego, homem, mulher, não é assim? Escravo e senhor. Por quê? Porque diante de Deus, todos somos uma mesma humanidade. Qual humanidade? A salva em Cristo Jesus, a segundo Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Isso. Então, a ideia aqui muda o conceito de salvação. Esse conceito de salvação do sentido não estou negando que a gente vá para o céu, não é isso. Eu só estou dizendo que a salvação não é para isso. A salvação tem um outro propósito, construir em nós uma nova humanidade, um novo tipo. E o que Paulo está corrigindo? Pô, vocês dizem que são salvos, mas vocês estão aí excluindo irmãos em Cristo da igreja, porque não come carne, porque come a carne que vocês não comem. Vocês estão aí excluindo os irmãos em Cristo da igreja, porque eles não circuncidam igual vocês circuncidaram. Quem disse que eles têm que fazer isso? Numa aplicação prática, que essa aí eu não vou entrar lá na frente, mas que a gente pode fazer, e quando você vai de Romanos 12 a 14, você vai ver Paulo fazendo isso, numa aplicação prática, para que serve Romanos, gente? Para pregar a unidade da igreja e falar assim, vocês não têm direito de excluir ninguém da igreja. Aqui não falando pastoralmente, não é exclusão de quadro de membros, não. Estou falando de exclusão no sentido, excluir como povo de Deus, falar, você não é povo de Deus. Vocês não têm direito de fazer isso. Por quê? Porque diante de Deus, esse status de povo de Deus é alcançado por meio da graça. Então todos são o mesmo povo. E aí ele vai ensinar, se uns
não comem carnes sacrificadas a ídolos e são fracos na fé. Paulo pega pesado com os judeus, ele chama o judeu de fraco na fé. Ele fala assim, vocês são fracos na fé por não comerem carne sacrificada a ídolos, mas tudo bem, que o forte na fé, que é o gentio que sabe que não precisa disso, te compreenda. Agora, por outro lado, que ele também não fique sendo pedra de tropeço naquilo que você construiu como meio de fé. Deu para entender? Essa ideia é que está por trás da carta aos Romanos, de acordo com a nova perspectiva, que é a perspectiva que eu vou trabalhar. Quer dizer que tudo da perspectiva clássica é de jogar fora? Absolutamente não. Eles partem da perspectiva clássica para chegar nessa conclusão. Então, eles fazem uma outra interpretação. Mas existem diversos pontos da perspectiva clássica, não só na carta aos Romanos, mas na leitura paulina como um todo, que são muito positivos e que a gente deve estudar. Para isso que eu indiquei o comentário do N.T. Wright para vocês. Lembra? Por quê? Porque o N.T. Wright, ele é um comentarista reformado, ele é anglicano, né? E ele parte muitas vezes da perspectiva clássica, porém, ele adota a nova perspectiva para ler Paulo. E ele se utiliza da nova perspectiva o tempo todo, mas ele geralmente vai pontuar para você. Aí ele vai falar, aqui a perspectiva clássica já lia dessa forma, e tal, não sei o que, isso é legal, tal. Então, se você quiser um comentário de Romanos que adote a nova perspectiva, mas que não desmereça todo o estudo da perspectiva clássica, que a gente tem que entender que foi feita em um contexto totalmente diferente do nosso, eu acho que o N.T. Wright é ideal para você fazer essa leitura. Tá bom? A partir da aula que vem, então, nós vamos estudar Romanos de 9 a 11, nessa perspectiva que eu falei agora, e nós vamos ver que talvez Paulo não estivesse querendo dizer que, tipo assim, você deve ser calvinista, porque Paulo não era calvinista, Calvino não existia ainda. Paulo talvez estava querendo dizer, vocês são um só povo diante de Deus e eu quero mostrar como. Tá bom? Vamos orar? Claro, desculpa, eu vi você levantando e esqueci. Esse conceito de salvação, assim, aqui para nós, na igreja, tem quanto tempo isso? Porque eu tenho 27 anos que eu converti, e o meu conceito de salvação, né, que eu aprendi na igreja quando eu entrei, é isso aí, aceitar Jesus para não ir para o inferno. Então, eu gostaria de saber, a partir de quando que tem esse conceito? Desde sempre. E por que a gente aprendeu assim, né? Eu não sei, pelo menos há 27 anos atrás, há muito tempo atrás, eu achava que era sempre assim. Ô irmã, tem algumas razões, assim, a primeira, eu acho que as pessoas ensinam aquilo que elas aprenderam. Então, provavelmente quem te ensinou, aprendeu dessa forma e repassa dessa forma. É assim. Então, na minha visão, a ignorância, e aí não como um xingamento, mas como uma condição, tipo, as pessoas nem todos tiveram a condição de estudar, a gente hoje tem mais informação do que teve em outro tempo, então, tradução para o português de muito material que não tinha e tal, e a leitura e interpretação bíblica é uma tarefa que exige muito estudo mesmo. Não é a única coisa que importa, a devoção importa, a oração importa, o espírito importa, mas precisa de estudar para poder chegar a essas conclusões, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto, isso faz com que enfraqueça não só essa doutrina, mas várias outras. O segundo ponto é que existem, infelizmente, no meio desses que ensinam, gente que aí sim é maldosa mesmo. Por quê? Porque o medo do inferno controla a gente, entendeu? Se eu disser para você que a razão da salvação é porque você deve ter medo do inferno, enquanto você tiver medo, eu vou sempre ter controle sobre você. O medo controla. Toda vez que você sair da linha naquilo que eu disser, como pastor, líder seu, e falar assim, você está indo para o inferno, hein? Isso vai causar o que na minha mão com você? Controle. Então existem os mal intencionados, mas existem aqueles que não são mal intencionados, são só ignorantes, só repassaram de tal forma. Agora, esse conceito de salvação, que fique claro, ele não é da nova perspectiva não, tá? Só estou falando que a nova perspectiva chega nele, mas esse conceito de salvação sempre existiu. Os pais da igreja trabalham esse conceito da salvação, né? Atanásio trabalhou isso há muitos anos. Agostinho trabalhou isso há muitos anos. Exato.
Sim. E aí eu vou aqui, né, vou me permitir aqui fazer uma crítica, ao pastor Wellington, não, espero não estar sendo nada antiético, porque eu nunca vi quem prega aqui, não sei quem prega, como prega, né, mas creio, conhecendo o pastor Wellington, que ele preza pelo melhor púlpito, mas me incomoda muito essa fala que hoje existe, muito comum e que virou parecendo lacração, de que não se prega mais sobre o inferno. Quem disse que tem... Primeiro, sempre se pregou sobre o inferno, e o inferno sempre foi um meio de controle da população cristã. Isso é um primeiro ponto. E segundo, quem disse que é pregar sobre o inferno que causa a mudança no humano? Eu acho que tem que pregar sobre o inferno? Até acho que tem, porque a Bíblia fala sobre isso, na medida em que a Bíblia fala sobre isso. Agora, isso como centro da motivação para que a gente aceite o Evangelho de Jesus Cristo e coloque ele em prática, para mim é desprezível esse tipo de púlpito, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Isso. Exatamente. É isso aí. O que eu ganho com isso? É sempre uma visão de lucro, né? É sempre uma visão meio de lucro, assim, de o que eu estou ganhando com isso. A ideia é sempre essa por trás. Então tem uma ganância, tem o medo, tem a culpa por trás, né? Sempre tem. E aí parece que isso não é legal. E além disso, eu acho que é possível... Se você me falar assim, você prega contra o inferno? Prego, toda pregação eu prego contra o inferno. Sabe por quê? Porque pregar contra o inferno não é falar sobre o destino final e te deixar com medo dele. Sabe como é que prega contra o inferno? Quando eu estou pregando para você se tornar um pai melhor para o seu filho e deixar de ser um pai infernal. Isso é inferno. É o inferno hoje. Para deixar de ser um marido infernal e um demônio, traduzido em sorrisos e afetos aqui na frente, mas que na sua casa espanca sua esposa. Isso é inferno. Esse inferno que a gente tem que modificar. E traduzir a imagem de Jesus Cristo como humanidade para mudar esse hoje. Porque esse destino final a nós não pertence, pertence a Deus. Eu não tenho nada que eu possa fazer aqui hoje que vai alterar seu destino final, isso é com Deus. Agora, eu tenho como te ajudar hoje a transformar, te ajudar, não através do meu poder, mas no poder do Evangelho e da pregação do Evangelho, a transformar essa humanidade de uma humanidade infernal para uma humanidade de céu, que é uma humanidade segundo Jesus Cristo. É isso que é pregar contra o inferno. Pregar contra o inferno é a gente pensar, igual a gente estava conversando ali agora, e falar, a gente está numa cidade que quando chove assim, pessoas estão vivendo literalmente infernos hoje. Está desabando casa, mano. Está morrendo filho. Isso é inferno. Como é que a gente tem que alterar os processos políticos e processos de saneamento e processos para alterar esses infernos que estão nos circundando hoje? Essa é a pergunta, talvez. E eu acho que, lógico, Paulo não está falando diretamente disso, mas ele está falando algo que é aplicável para isso. O que é? Transforme a sua humanidade segundo Jesus, que as realidades ao seu redor vão mudar de realidades de inferno para realidades segundo o céu. E a gente começa a construir o céu, a gente começa a entender o céu e a compreender o céu. Amém? Vamos orar então? Encerrando? Amém. Quem? Quem quer? Você quer? Tá. Então vamos lá? Senhor Deus e Pai, a gente agradece ao Senhor por essa noite, agradece ao Senhor porque
a Bíblia tem infinitas possibilidades de leitura e perspectivas, e a gente aqui não quer falar que uma perspectiva é errada ou certa. O que a gente quer é descobrir quais são as perspectivas que mais nos afetam e que mais transformam a nossa humanidade para uma humanidade segundo a pessoa de Jesus. Deus, que a gente possa ganhar novas oportunidades de leitura e que, através dessa simples aula e do simples curso que estamos fazendo, isso de alguma forma melhore não só o nosso ministério, mas a nossa vida, a nossa humanidade nas nossas circunstâncias. Em nome de Jesus, que a gente entenda esse propósito da salvação muito mais do que o lucro que a gente pode ter com ele, mas a intenção e o supremo propósito do Senhor, que é nos transformar à imagem segundo o teu Filho Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.